Amém. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo nos conduzam em tudo esta noite. Sejam todos muito bem-vindos na nossa reunião de adoração, de louvor e adoração ao nome de Jesus. Amém? Que bom que nós estamos aqui em mais essa oportunidade de salvação. Que possamos ser alcançados ainda mais nessa noite, nessa oportunidade. Eu quero aqui compartilhar com os irmãos Isaías 40, versículos 12, 13 e 14, nos diz assim: quem mais poderia ter na concha de suas mãos os mares e oceanos? Quem mais seria capaz de medir palmo a palmo o céu tão imenso? Quem poderia medir o peso da terra, cada montanha e cada morro? Quem poderia orientar o Espírito do Senhor? Quem poderia ensinar alguma coisa ou dar conselhos a Ele? Por acaso, alguma vez o Senhor precisou de conselhos? Será que houve alguém para lhe ensinar o conhecimento ou lhe apontou o caminho da sabedoria? Vamos ler o 15. As nações da terra não são nada comparados com ele. Não passam de uma pequenina gota d'água num balde. Não são nada mais do que o pó que sobra numa balança. Ele levanta as ilhas como se fossem um grão de areia. Amém? Então a palavra vem nos dizer: quem mais poderia ter na concha de suas mãos os mares e os oceanos? Quem seria capaz de medir toda a terra? Quem pôde aconselhar ao Senhor? Ou ele, como aqui a palavra nos diz, alguém tem algum conselho que é suficiente, que possa aconselhar aquele que criou todas as coisas, que conhece centímetros, milímetros de todas as coisas? Esse é o Senhor, o nosso Deus. Ele criou todas as coisas e a palavra nos diz que todas as coisas permanecem estabelecidas com a força do seu poder. Toda a criação revela o Senhor. Então, se há algo que consideramos grandioso demais para nós podemos descansar no Senhor, na segurança que Ele cuida de nós, porque Ele é maior. Ele é aquele que criou todas as coisas e tem domínio sobre elas. Ele é o que é o dono de todo conhecimento. Pense comigo, meu Deus, toda a criação, ela revela o seu Criador. Pense comigo, as leis da física, todas elas foram criadas pelo Senhor. Todas as leis que regem, sabe, a harmonia da criação, todas as leis que regem, então, a ordem de todas as coisas que estão estabelecidas no seu devido lugar, foram criadas por Deus. Então, dele vem uma palavra de autoridade para colocar em ordem todas as coisas. E o que nós precisamos então é nos voltar à palavra do Senhor, porque a palavra do Senhor, ela coloca ordem, ela coloca as coisas no devido lugar. E nessa noite que possamos nos concentrar no falar do Senhor, que possamos nos concentrar. Se o nosso coração está agitado, se a nossa mente está agitada, faça uma coisa. Eu sempre digo, nessas horas nós temos que fazer uma coisa. Essa uma coisa que é a coisa certa a fazer, é nos voltarmos ao Senhor. Não permitir que essa confusão na mente, que essa confusão das emoções determine a respeito da nossa vida, a respeito de quem somos, de quem seremos, para onde iremos. Nós temos que parar e invocar o nome do Senhor, porque uma palavra do Senhor muda todas as coisas. Porque Ele tem a palavra que coloca ordem em todas as coisas, que estabelece todas as coisas e assim faz com que todas elas colaborem juntamente para um propósito específico. Amém? Então não temas, vamos orar nessa hora, vamos invocar o nome do Senhor. Independente de circunstâncias, o Senhor tem deixado claro que nada parou Ele, nada para o Senhor, nada para a obra do Senhor. Nós estamos aí
Estamos aqui, vocês aí, e juntos estamos na presença do Senhor. E juntos no mesmo Espírito estamos aqui para nos voltar ao Senhor, para derramar diante do Senhor a nossa vida, para consagrar a nossa vida ao Senhor. Então, independente da circunstância que você possa estar enfrentando, independente desse dia como ele foi até aqui para você, sabe, faça uma coisa, leva a sua mente cativa agora em obediência à palavra do Senhor. Leva o seu coração com suas emoções agora cativas ao Espírito Santo, porque a Bíblia nos diz que o Espírito do Senhor é o Espírito que dá vida. Amém? E não se esqueça do que nós acabamos de ler. O Senhor tem a palavra de ordem. Pela sua palavra de ordem, as coisas estão estabelecidas no devido lugar e estão lá. Então Ele tem a palavra de ordem. A palavra dele muda todas as coisas. Senhor Jesus, e é, Senhor, no teu nome, Senhor, que nos colocamos diante de ti nesta reunião de adoração. Senhor, estamos aqui, Senhor, e estamos nos sujeitando ao Senhor, porque sabemos que a palavra do Senhor, ó Deus, estabelece e põe ordem em todas as coisas. Desfaz toda a bagunça, desfaz toda a confusão, Senhor, desfaz toda a insegurança, tudo aquilo que está mais ou menos, o Senhor desfaz. Porque o Senhor é aquele que tem a palavra de ordem, é aquele que tem o sim, aquele que tem o amém. O Senhor é aquele que estabelece as coisas num devido lugar, num devido tempo, para um único e devido propósito. O Senhor faz todas as coisas com propósito e estabelece todas as coisas de forma firme com propósito e estabelece todas as coisas para sempre, porque o Senhor é eterno e tudo que o Senhor faz tem peso de eternidade. Tudo que o Senhor faz revela a identidade do Senhor de eternidade. Tudo que o Senhor, onde o Senhor toca, o Senhor, ó Deus, ali se revela. Então, Senhor, nesta noite, nós estamos diante de Ti, no Teu nome, Senhor. E estamos aqui, Senhor, consagrando nossa mente, o nosso coração ao Senhor. E sujeitando ao Senhor a nossa vida. Sujeitando ao Senhor aquelas situações que querem, Senhor, causar desordem. Senhor, aquelas situações, ó Deus, que querem causar desordem nos nossos pensamentos. Senhor, aquelas situações que querem causar desordem nas nossas emoções. Até mesmo situações que querem causar desordem no nosso corpo físico. Senhor, nós nos sujeitamos e sujeitamos toda a nossa vida ao Senhor. Tu tens a palavra de ordem. Tu tens a palavra de vida. Tu tens a palavra, Senhor, que muda todas as coisas. De Ti, Senhor Jesus, em Ti e do Senhor vem toda a instrução, toda a sabedoria. Do Senhor provém toda, Senhor Jesus, a orientação com peso de eternidade. Então nessa noite, Senhor, no Teu nome, Senhor, nós, Senhor, apresentamos ao Senhor, ó Deus, a vida também de todos aqueles que juntamente conosco nessa reunião, ó Pai, estão para invocar e adorar o nome do Senhor. Também pedindo ao Senhor que desde já o Senhor libere, Senhor, uma palavra de ordem sobre a vida de todos que conosco hão de se unir nessa noite de adoração para estabelecer ordem, em nome de Jesus, para estabelecer que todas as coisas estejam no seu devido lugar, conforme o propósito do Senhor. E se porventura, Senhor, existem, Senhor, coisas, Senhor, atrapalhando, impedindo, Senhor, de todas as coisas estabelecidas pelo Senhor a nosso respeito, Senhor, estão impedindo-nos de ver, de contemplar, de fluir, ó Deus, nesse propósito, que nesta noite caia por terra, em nome de Jesus, caia por terra, seja eliminado, seja envergonhado, seja dissipado, seja revelado, seja aniquilado no poder do nome do Senhor, porque a Tua palavra que dá ordem, Senhor, dissipa trevas e engano, a fim de estabelecer a vontade do Senhor, que é boa, perfeita e agradável, a fim de estabelecer em justiça e retidão, porque assim é o Senhor, e a fim de
de estabelecer em verdade e honra, porque assim é o Senhor. A fim, Senhor Jesus, de dar destino, a fim, Senhor Jesus, de levantar, ó Deus, porque assim é o Senhor, ó Deus. Então nós diante de Ti estamos, diante de quem o Senhor é, estamos ligados à Tua palavra, caminhando por ela, confessando-a, Senhor, e também através dela e por ela, orando, intercedendo, para que, Senhor, esta palavra de ordem, nesta noite, venha causar um barulho santo, venha causar, ó Deus, um barulho, ó Deus, de terremotos, Senhor Jesus, a fim de tornar as coisas para o seu devido lugar, em nome de Jesus. E assim não tenha mais o acusador das nossas almas, Senhor, situação para nos acusar, e assim não encontre mais em nós o acusador das nossas almas, situação para continuar nos afligindo com acusações. Que o adversário da nossa alma seja envergonhado e não encontre mais situações de bagunça para nos acusar. Então libera, Senhor, a Tua palavra de ordem e estabelece, Deus, em perfeição, em justiça, em retidão, em poder, ó Deus, conforme é a Tua vontade, nas nossas vidas e através de nós, para a glória do Teu nome, Jesus. Amém. Glória a Deus por essa palavra. Vamos continuar adorando, vamos continuar fluindo nessa direção do Espírito. Há um mover do Senhor, há um mover específico do Senhor, há um agitar das águas, há algo acontecendo. Mas calma, porque se o adversário, o acusador, o inimigo das nossas almas estava bagunçando o território da sua vida, você já tem uma palavra do Senhor. Esta palavra que é Ele que criou e é Ele que permanece no controle. É Ele que criou as coisas no seu devido lugar para um devido propósito. E elas estão aí e elas permanecem. Vamos nos voltar ao Senhor, recorra somente a Ele, não tema, deixa Ele agora mover, deixa Ele mover as coisas de lugar, não tema confiar, não tema entregar nas mãos do Senhor, para que Ele estabeleça, Ele estabelece e Ele move segundo aquilo que Ele é, amém? Ele vê todas as coisas, Ele sabe de todas as coisas, então deixa Ele mover agora, deixa Ele mover as coisas de lugar, deixa Ele agora fazer esta mudança necessária, deixa Ele voltar todas as coisas no seu devido lugar. Consagre a Ele os seus pensamentos, consagre a Ele as suas emoções, consagre a Ele o seu corpo físico. Não há retaliação do inimigo que seja maior do que o poder do nome do Senhor na sua vida. Não há levante, não há seta, não há mentira, não há dardo inflamado que seja maior do que a palavra de ordem do Senhor sobre a sua vida. Mas você precisa se sujeitar ao Senhor, para que a palavra dele então te encontre disponível, te cubra com autoridade, e assim você desfrute dos benefícios da ordem do Senhor sobre a sua vida. Esconda-me em Ti, esconda-me em Ti, nas asas do Seu amor. Esconda-me em Ti, esconda-me em Ti, nas asas do Seu amor. Esconda-me em Ti, esconda-me em Ti, nas asas do Seu amor. Esconda-me em Ti, esconda-me em Ti, nas asas do Seu amor.
eu amo seu nome. Tens um nome mais lindo que eu conheço. Como eu amo seu nome. Como eu amo seu nome. Tens um nome mais lindo que eu conheço. Como eu amo seu nome. Seu nome, Jesus. Como eu amo seu nome. Tens um nome mais lindo que eu conheço. Como eu amo seu nome. Como eu amo seu nome. Tens um nome mais lindo que eu conheço. Como eu amo seu nome. Jesus, 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 Jesus. Esconda-nos em ti, esconda-me em ti, esconda-me em ti, nas asas do seu amor. Esconda-me em ti, esconda-me em ti, nas asas do seu amor, Senhor. Esconda-me em ti, Jesus. Esconda-me em ti, esconda-me em ti, nas asas do seu amor. Esconda-me em ti, esconda-me em ti, nas asas do seu amor. Como eu amo seu nome. Tens um nome mais lindo que eu conheço. Como eu amo seu nome, Jesus. Como eu amo seu nome. Tens um nome mais lindo que eu conheço. Como eu amo seu nome, Jesus, Jesus. Como eu amo seu nome. Tens um nome mais lindo que eu conheço. Como eu amo seu nome. Somente o seu nome, Jesus. Como eu amo seu nome. Tens um nome mais lindo que eu conheço. Como eu amo seu nome. Qual é o sol? Qual é o sol? Quando Deus desce na terra. Qual é o sol? Qual é o sol? Qual é o sol? Qual é o sol? Quando Deus desce na terra. Qual é o sol? E este é o sol do carpinteiro batendo a porta. Do carpinteiro batendo a porta. E esse é o sol do carpinteiro batendo a porta. Do carpinteiro
carpinteiro batendo a porta. E esse é o som do carpinteiro batendo a porta, do carpinteiro batendo a porta. E esse é o som do carpinteiro batendo a porta, do carpinteiro batendo a porta. Esse é o meu som, e esse é o meu som. Quando de dentro eu abro a porta, quando de dentro eu abro a porta. E esse é o meu som. Quando de dentro eu abro a porta, quando de dentro eu abro a porta. Sim, esse é o meu som. E esse é o meu som. Quando de dentro eu abro a porta, quando de dentro eu abro a porta. Som do carpinteiro arrumando a casa, do carpinteiro arrumando a casa. E esse é o som do carpinteiro arrumando a casa, do carpinteiro arrumando a casa. Som do carpinteiro arrumando a casa, do carpinteiro arrumando a casa. Esse é o meu som, e esse é o meu som. Quando de dentro eu abro a porta, quando de dentro eu abro a porta. De dentro eu abro a porta, quando de dentro eu abro a porta. E esse é o meu som. Quando de dentro eu abro a porta, quando de dentro eu abro a porta e deixo ele entrar. E esse é o meu som. Quando de dentro eu abro a porta, quando de dentro eu abro a porta do meu coração. E esse é o meu som. Quando de dentro eu abro a porta, quando de dentro eu abro a porta do meu coração e deixo ele entrar. E esse é o meu som. Quando de dentro eu abro a porta, quando de dentro eu abro a porta e me rendo por completo diante do Pai. E esse é o meu som. Quando de dentro eu abro a porta, quando de dentro eu abro a porta. E esse é o meu som. Quando de dentro eu abro a porta, quando de dentro eu abro a porta e deixo ele entrar. E esse é o som do carpinteiro arrumando a casa, do carpinteiro arrumando a casa.
carpinteiro arrumando a casa, do carpinteiro arrumando a casa, mudando tudo de lugar. Esse é o som, sim, esse é o som do carpinteiro arrumando a casa, do carpinteiro arrumando a casa. Sim, esse é o som do carpinteiro arrumando a casa, do carpinteiro arrumando a casa. Sim, este é o som do carpinteiro arrumando a casa, do carpinteiro arrumando a casa. Pode entrar, a casa é sua, vem transformar tudo em mim. Tenha liberdade nesta noite, Senhor Jesus, em nossas vidas. Pode entrar, a casa é sua, vem transformar tudo em mim. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, mais ele fará. Pode entrar, a casa é sua, vem transformar tudo em mim. Senhor Jesus. Pode entrar, a casa é sua, vem transformar, vem transformar. Pode entrar, a casa é sua, vem transformar tudo em mim, Senhor. Diga isso a Ele, diga isso. Pode entrar, a casa é sua, vem transformar tudo em mim, de dentro para fora. Pode entrar, a casa é sua, vem transformar tudo em mim. Pode entrar, a casa é sua, vem transformar tudo em mim. Pode entrar, a casa é sua, vem transformar tudo em mim, Senhor. Pode entrar, a casa é sua, vem transformar tudo em mim. Pode entrar, a casa é sua, vem transformar tudo em mim. Aleluia. Pode entrar. Fique à vontade, Senhor Jesus. A casa é sua. Teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Faça da tua forma, do teu jeito, Deus poderoso. Pode entrar, a casa é sua. A tua vontade ela é boa, perfeita e agradável. Vem transformar tudo em mim. Transforma-nos, ó Deus, pela tua palavra, pelo entendimento. Pode entrar,
Renova-nos, fortalece-nos, ó Deus. Em nome do Senhor Jesus. Vem transformar tudo em Meu mim, Deus. Senhor. Pode entrar. Precisamos tanto do Senhor. A casa é sua. Precisamos tanto do Senhor. Transformar tudo em mim. Precisamos tanto do Senhor. Aleluia. Pode entrar, a casa é sua, vem transformar. Nós cremos. Teu poder que nas nossas vidas opera. Faz outra vez, faz outra vez. Senhor Jesus. Faz outra vez, faz outra vez, como na primeira vez. Aleluia. Faz outra vez, faz outra vez, como na primeira vez, Senhor. Faz outra vez, faz outra vez, como na primeira vez. Faz outra vez, faz outra vez, como na primeira vez, como no primeiro olhar. Faz outra vez, faz outra vez, como na primeira Meu Deus. vez. Aleluia. Nós te louvamos, ó Deus, por esse tempo na tua presença. Pela palavra viva e eficaz que não volta para trás vazia, sem antes fazer aquilo que lhe agrada. Nós te louvamos pela vida da igreja que se reúne, Senhor, nesta noite nos seus lares, alguns nos seus locais de trabalho, mas assim, Senhor, nós vamos sendo edificados. Assim, Senhor, nós vamos sendo transformados. Assim, Senhor, nós vamos sendo livres e libertos das mentiras de Satanás. Assim nós vamos sendo libertos, ó Deus, de todas as cadeias religiosas. Se o Filho nos libertar, verdadeiramente seremos livres. E a maneira pelo qual nós somos libertos, a chave, Senhor, é a palavra poderosa, que discerne os pensamentos e propósitos do coração do homem. Então continue fazendo em nós e através de nós, é a nossa oração, é a nossa gratidão por esse tempo na tua presença, em o nome do Senhor Jesus, amém. Jesus é o nosso Senhor, amém, queridos? Boa noite a todos que nos acompanham aí dos seus lares, famílias, igreja que se reúne com os seus irmãos, com os seus amigos, com os seus familiares. E que tempo precioso, e que tempo gostoso, queridos. A unção do Senhor sobre as nossas vidas, sobre este ambiente é tão tremendo. E eu creio que no seu lar não está diferente. Você que está de fato conectado com o Senhor tem desfrutado desta porção, desta unção e desta graça abundante na sua vida também. E o Senhor, Ele vai continuar falando conosco. Eu creio que de uma forma breve, até porque o objetivo de transmitirmos as nossas reuniões e fazermos lives é que os irmãos estejam conosco conectados. Para nós seria insignificante fazermos uma live de 2, 3 horas, e poderíamos fazer, mas não termos os irmãos conectados e desfrutando. Então, permaneça conosco mais alguns instantes e desfrute desta palavra que o Senhor Ele tem para as nossas vidas, em nome de Jesus. Eu gostaria de ler com os amados irmãos o livro de 1 Samuel. Aleluia. Quero ler o capítulo de número 10. Pastora Melissa vai estar lendo comigo.
1 Samuel capítulo de número 10, nós vamos ler dos versículos 1 ao 8. Capítulo de número 10, 1 Samuel, capítulo de número 10, versículos 1 ao 8, em nome de Jesus. 1 Samuel 10, do 1 ao 8. Saul é ungido rei. Samuel apanhou um jarro de óleo, derramou-o sobre a cabeça de Saul e o beijou, dizendo: o Senhor o ungiu como líder da herança dele. Hoje, quando você partir, encontrará 2 homens perto do túmulo de Raquel, em Zelza, na fronteira de Benjamim. Eles lhe dirão: as jumentas que você foi procurar já foram encontradas. Agora seu pai deixou de se importar com elas e está preocupado com vocês. Ele está perguntando: como encontrarei meu filho? Então dali você prosseguirá para o carvalho de Tabor, indo ao santuário de Deus em Betel, e encontrarão você ali. Um estará levando 3 cabritos, outros 3 pães e outro uma vasilha de couro cheia de vinho. Eles o cumprimentarão e lhe oferecerão 2 pães que você deve aceitar. Depois você irá a Gibeá de Deus, onde há um destacamento filisteu. Ao chegar à cidade, você encontrará um grupo de profetas que virão descendo do altar do monte, tocando liras, tamborins, flautas e harpas. E eles estarão profetizando. O Espírito do Senhor se apossará de você, e com eles você profetizará, e será um novo homem. Até 8. Assim que esses sinais se cumprirem, faça o que achar melhor, pois Deus está com você. Vá na minha frente até Gilgal. Depois eu irei também para oferecer holocausto e sacrifícios de comunhão. Mas você deve esperar 7 dias até que eu chegue e lhe diga o que fazer. Agora nós vamos para o capítulo de número 13, versículos 8 até o versículo de número 13. 1 Samuel, capítulo de número 13, versículos 8 ao versículo de número 13. Ele esperou 7 dias, o prazo estabelecido por Samuel. Mas este não chegou a Gilgal, e os soldados de Saul começaram a se dissipar. E ele ordenou: tragam-me o holocausto e os sacrifícios de comunhão. Saul então ofereceu o holocausto. Quando terminou de oferecê-lo, Samuel chegou e Saul foi saudá-lo. Perguntou-lhe Samuel: o que você fez? Saul respondeu: quando vi que os soldados estavam se dispersando e que não tinhas chegado no prazo estabelecido e que os filisteus estavam reunidos em Micamás, pensei: agora os filisteus me atacarão em Gilgal, e eu não busquei o Senhor. Por isso senti-me obrigado a oferecer o holocausto. Disse Samuel: você agiu como tolo, desobedecendo ao mandamento que o Senhor, o seu Deus, lhe deu. Se você tivesse obedecido, ele teria estabelecido para sempre o seu reinado sobre Israel. Agora nós vamos ler mais um versículo no livro de Provérbios, capítulo de número 14. Provérbios 14, versículo 29. O homem paciente dá prova de grande entendimento, mas o precipitado revela insensatez. O homem paciente dá prova de grande entendimento, mas o precipitado revela insensatez. Amados, o sentimento do Senhor ao meu coração nessa noite foi falar a respeito do chamado de Saul para reinar. Todos nós conhecemos a história do povo de Israel, quando eles chegam diante do profeta Samuel e diz: todas as nações da terra
tem reis para si, para que governem sobre eles, e nós não temos nenhum rei, e não queremos que os teus filhos, eles nos governem, porque eles não são como o Senhor. Falaram então os filhos de Israel ao profeta Samuel, e diante disso o profeta Samuel ficou muito triste, ele se entristeceu, e o Senhor falou: olha, Samuel, não fica assim, porque na verdade eles não estão rejeitando a você, mas eles estão rejeitando a mim. Então você vai dizer ao povo como será a vida deles depois que eles tiverem um rei. Eles terão que se sujeitar, pagar os impostos e se adequar a um novo modelo, a um novo padrão de vida. E Samuel foi e falou tudo isso ao povo, e então, diante da escolha do povo, foi levantado Saul como rei de Israel. No capítulo de número 10 de 1 Samuel, versículos 1 a seguir, nós vemos que Samuel, ele foi ungir a Saul como rei de Israel, e falou para ele: olha, agora você vai, e algumas pessoas vão te encontrar, vão te oferecer pão, você aceite este pão, e depois eu irei me encontrar com você, você vai sair, e depois eu irei me encontrar com você depois de 7 dias, para sacrificarmos ao Senhor, e então eu te direi o que convém fazer, o que você haverá de fazer. No livro de 1 Samuel, capítulo 10, versículo de número 6, diz assim: o Espírito do Senhor se apossará de ti, e profetizarás com eles, e tu serás mudado em outro homem. Aqui nós vemos o desejo de Deus em transformar um homem para si, para viver de acordo com o propósito então que Deus havia estabelecido sobre a vida de Saul. No versículo de número 8 ele diz: tu porém descerás adiante de mim a Gilgal, e eis que eu descerei a ti para sacrificar holocaustos e para apresentar as ofertas pacíficas. 7 dias esperarás até que eu venha ter contigo e declare o que lhe há de fazer. No capítulo de número 13, no versículo 8 a seguir, a Bíblia diz que Saul esperou os 7 dias conforme o prazo determinado. Mas a Bíblia diz, queridos, que o povo ia se espalhando. Neste momento então, o que acontece? Nós vemos Saul tirando os olhos do Senhor, tirando o seu coração do propósito, e começa a olhar para as circunstâncias, começa a olhar para o povo que ia se espalhando. Então, diante disso, o que ele diz? Ele diz: trazei-me o holocausto e as ofertas pacíficas, e ofereceu holocaustos. Meu Deus, o sentimento, queridos, de ministrar nessa noite e compartilhar com a igreja é de que o Senhor, ele faz a promessa, mas nós não precisamos nos precipitar para que as promessas do Senhor se cumpram nas nossas vidas. No livro de Mateus, capítulo de número 6, versículos 25 a seguir, a Bíblia diz: qual de vós, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar um dia ao curso da sua vida? A Bíblia diz que o ansioso, ou aquele que se precipita, ele coloca a perder as coisas do Senhor. Nós vemos, queridos, que Saul, ele tinha tudo para ter um reinado de excelência, porque ele havia sido separado pelo Senhor, ele havia sido ungido pelo Senhor, mas ele errou no começo, queridos, quando ele se precipitou em suas atitudes. Às vezes, queridos, nós temos grandes promessas de Deus nas nossas vidas, às vezes temos chamados grandiosos perante o Senhor, temos recebido uma unção, sim, mas muitas vezes temos desperdiçado a unção de Deus que está sobre as nossas vidas, agindo precipitadamente, querendo, sabe, queridos, adiantar algumas coisas, querendo adiantar o processo, para que então possamos então já vivenciar o resultado, ou para que possamos tomar posse daquilo que nos foi prometido num tempo indevido. A Bíblia diz no livro de Eclesiastes, capítulo de número 3, que há um tempo determinado para todas as coisas, e um propósito para todo o tempo. Há tempo e há propósito. Agora, queridos, nós não podemos nos precipitar, nós não podemos adiantar absolutamente nada. Nós precisamos esperar o tempo devido, nós precisamos confiar no Senhor, nós não podemos nos deixar levar pelas circunstâncias. A Bíblia diz que Saul, ele começa a olhar ao redor de tudo,
Ele começa a olhar para o povo que estava se espalhando e saindo, e então, preocupado, o que ele faz? Ele então decide por si próprio fazer o sacrifício. Saul não havia sido chamado para sacrificar. Saul havia sido chamado para reinar e governar o povo. Ele não havia sido chamado para oferecer sacrifícios e holocaustos. Ele havia sido chamado, queridos, para ouvir a voz do Senhor. E então nós observamos muito bem que o profeta Samuel disse: olha, depois de 7 dias eu descerei a ti, eu irei fazer os sacrifícios, os holocaustos, as ofertas, então eu te direi o que você deve fazer. Quantas vezes, queridos, nós temos agido precipitadamente sem ouvir aquilo que o Senhor Ele tem para as nossas vidas? Quantas vezes nós não temos esperado para ver como devemos proceder no dia seguinte? Recebemos as promessas, recebemos a unção, recebemos uma direção, recebemos, sabe, queridos, uma palavra da parte do Senhor, temos uma esperança profetizada sobre as nossas vidas, mas muitas vezes, queridos, nós temos agido precipitadamente. E quando nós lemos no livro de Provérbios, capítulo de número 14, versículo de número 29, o homem paciente dá prova de grande entendimento, mas o precipitado, queridos, põe tudo a perder. Quantas coisas nós já colocamos a perder por termos nos precipitado, por termos falado antes de que as coisas pudessem então ser encaminhadas. Quantas vezes você então procurou pessoas erradas e se precipitou? Quantas vezes você agiu antes da hora certa e colocou tudo a perder? Esse foi o sentimento do Senhor gerado ao meu coração para compartilhar a igreja. Não se precipite, espere no Senhor. O salmista, ele declarou: eu esperei com paciência no Senhor. Meu Deus, e isso é glorioso. Isso é glorioso, porque nós de nós mesmos nada podemos fazer. No Evangelho de João, no capítulo de número 15, o Senhor, ele diz: sem mim vocês nada podem fazer. Eu sou a videira e vocês são os ramos. A igreja, ela é a extensão de Cristo na terra. Ela é a expressão de Cristo na terra. Mas se não for o Senhor, não adianta. Salmos de número 127 diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão são os que trabalham para edificá-la. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Inútil vos será bem cedo levantar e penosamente trabalhar, mas aos seus amados Ele dá enquanto dorme. Saul só precisava esperar que Samuel chegasse ali ao arraial e pudesse então oferecer os sacrifícios. Então o Senhor iria confirmar, diz a palavra do Senhor, o reinado de Saul para sempre. Meu Deus! Ele só precisava esperar um pouco mais para que o profeta pudesse se achegar até o arraial e fazer os sacrifícios devidos e oferecer as ofertas. E então, em meio ao sacrifício, em meio à adoração, em meio, sabe, queridos, ao ajuntamento do povo, à obediência do rei Saul, o Senhor iria confirmar para sempre o seu reinado. O Senhor faria muito mais, porque o Senhor daria direção para que eles pudessem pelejar contra os seus inimigos. Mas o fato dele se deixar levar pelas circunstâncias momentâneas, o fato dele se deixar levar, queridos, pelo movimento do povo, fez com que ele colocasse a perder tudo aquilo que Deus tinha preparado para ele. Amados, nós não devemos olhar para as circunstâncias, nós não devemos olhar para as multidões, para os povos, para aquilo que todo mundo está fazendo. Se uns estão saindo, se outros estão, sabe, queridos, mudando as suas vidas, o curso da sua vida, nós não fomos chamados para seguir aos homens, mas para seguir ao Senhor. De repente você tem dito: mas durante essa pandemia, muitos têm agido desta maneira. Não age igual a essas pessoas. Espere pelo Senhor, fique na palavra do Senhor, não se precipita. Mas será que vai dar tempo? E se de repente essa pandemia me pegar, a Covid me pegar? E então, queridos,
Se não for a nossa hora, se não for a tua hora, não tem pandemia, não tem diabo, não tem inimigo, não tem nada que possa nos roubar do propósito do Senhor. A Bíblia diz que aqueles que são do Senhor, o maligno não toca. Então nós não precisamos nos preocupar com as circunstâncias. Salmos de número 91 diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz: o Senhor é meu refúgio, é minha fortaleza. E o Senhor diz que nos livrará, porque a Ele nós nos apegamos com amor. 1000 caem à nossa direita, 10.000 à esquerda, e nós não seremos atingidos, diz a palavra do Senhor. O salmista no Salmos de número 23, ele diz: olha, prepara para mim uma mesa perante os meus inimigos. Eu sei que bondade e misericórdia cercarão-me todos os dias na minha vida, e eu habitarei na casa do Senhor para sempre. Aleluia. Todo mundo pode tomar um curso na vida, mas nós não devemos ser como todo mundo. Nós precisamos ser como o Senhor. O Senhor é a nossa referência, o Senhor é a nossa base, o Senhor é a nossa esperança. Nós não vivemos por vista, mas nós vivemos por fé, pela palavra do Senhor. Igreja, então nós precisamos despertar. Eu conheço tantas pessoas, queridos, que começaram como Saul, que receberam uma unção específica, que receberam um chamado específico, mas se precipitaram e por tão pouco colocaram tudo aquilo que o Senhor prometeu e a unção em risco ou a perder por causa de uma atitude precipitada. Não se preocupa, Deus está preparando tudo no tempo dele. Se Ele te prometeu a restauração no seu casamento, espere firme. Não troque, não vá, não receba sugestões de outras pessoas. Não vai dar certo, já passou tanto tempo, tem tantas pessoas que te admiram, você poderia ter um parceiro, um companheiro, uma companheira melhor. Não faça isso. Espere pela restauração ou pela promessa de restauração na sua vida. Se o Senhor falou que ia abrir uma porta de emprego para você, confie, não saia deste lugar que Deus te colocou, estabelecido sobre o propósito dele, não negocie. Às vezes, queridos, falta tão pouco. É interessante, queridos, que talvez o dia nem tivesse se acabado e de repente Saul ofereceu ali o sacrifício, fez tudo aquilo que ele achou que deveria fazer. De repente aparece o profeta Samuel. O que você fez? E então Saul vem com as suas justificativas. Eu esperei, você não chegou. Talvez eu achei que não viria mais. Ou o povo começou a se dispersar, uns iam para os lados, para os outros lados, para a direita, para a esquerda, e então eu vi que de repente os inimigos viriam sobre nós, e eu achei então que deveria fazer. Não, queridos, a palavra do Senhor ela é muito clara. Quando Deus fala, Ele fala. E Deus não é um Deus de dúvida, Deus não é um Deus de confusão. Aquilo que Ele fala, Ele fala. Ele havia falado que Saul deveria esperar 7 dias, e então o profeta iria chegar, sacrificar e dizer o que ele deveria fazer. As nossas justificativas, queridos, podem não trazer de volta aquilo que nós colocamos a perder, talvez por incredulidade, talvez por desobediência, talvez por rebeldia, talvez por influência de homens. Nós não fomos chamados para sermos influenciados por homens, mas a palavra do Senhor deve ser suficiente. Nós devemos vivenciar a experiência fundamentada na verdade. O Senhor, a palavra, é o caminho, é a verdade e é a vida, e não há outro meio a irmos ao Pai, a vontade eterna, senão por meio da palavra, por meio do Senhor, por meio do governo dele dentro do nosso interior. Então nós precisamos abrir mão de toda a insegurança, então nós precisamos abrir mão de todo medo, então nós precisamos abrir mão de toda a ansiedade. Quem de vós, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar um dia ao curso da sua vida? Meu Deus, às vezes no nosso jeitinho, nas nossas habilidades, nós colocamos a perder. E às vezes o homem ele parece que aderiu a esta forma de agir. Vou dar um jeitinho, vou pegar um atalho, eu vou dar um jeitinho, vou quebrar um galho dessa maneira, vou fazer, não, eu sei, eu entendo tudo, eu consigo, vou adiantar. Por que eu vou esperar
tantos dias? Porque eu vou esperar fulano? Porque eu vou esperar o pastor de repente orar? Porque eu vou esperar uma resposta de Deus se de repente eu tenho a oportunidade de fazer? Cuidado com as ciladas de Satanás. Evangelho de João capítulo 10, versículo 10 diz que o ladrão, ele vem senão para roubar, matar e destruir. Cuidado com os agentes de Satanás. Cuidado com os servos de Satanás. Cuidado com aqueles que não têm temor e não têm maturidade espiritual e acham que tudo é Deus e de repente dá muitos conselhos que não procedem de Deus. Nem mesmo as justificativas dizendo, mas eu ouvi teu filho, Deus, vai caber. Lembre-se da parábola das 10 virgens. Lembre-se da parábola do falso profeta, quando o Senhor disse, olha, apartai-vos de mim porque não vos conheço. Tanto as virgens quanto os profetas ou os falsos profetas tentaram justificar-se. Em teu nome nós expulsamos demônios, curamos os enfermos. As virgens disseram, Senhor, deixa-nos entrar. E o Senhor disse, não podemos ser influenciados pelas circunstâncias, mas sim pela palavra e pelo propósito. Se você ainda não tem a palavra do Senhor, espere. É melhor esperar do que agir precipitadamente e assim contrariar ao Senhor. E assim, sabe, queridos, resistir ao Senhor. O Senhor, ele diz para Samuel dizendo, se você tivesse esperado, se você tivesse procedido da maneira correta, o seu reinado seria confirmado para sempre. Não vamos colocar a perder aquilo que Deus ele conquistou para nós, aquilo que Deus confiou nas nossas mãos, quer seja família, quer seja ministério, quer seja, sabe, queridos, um negócio. Não vamos nos precipitar, mas vamos confiar no Senhor, porque aquele que fez a promessa, ele é fiel para cumprir, no tempo e no modo dele, em nome de Jesus. Nós vamos orar ao Senhor. Eu quero pedir para a pastora Melissa estar orando com a igreja neste momento, e se assim o Espírito do Senhor confirmou algo ao seu coração nesta palavra, para liberar de uma forma também breve, com liberdade, assim nós faremos e abençoaremos a sua vida, pois eu creio que o Senhor nessa noite está nos edificando sobre a rocha e sobre o seu propósito eterno, em nome de Jesus. Graças ao Senhor. Vamos orar ao Senhor. Que palavra de ordem. É isso que o Espírito Santo, ele começou a já desde o início dessa reunião liberar, sobre ordem, que o Senhor é aquele que estabelece, né? Que a ordem vem do Senhor, que é Ele que estabelece, Ele que coloca as coisas no devido lugar, porque Ele as criou para um devido, para um fim devido, para uma ordem devida, e Ele estabelece com perfeição. Não foi isso que o Espírito ministrou desde o início da reunião? Ele estabelece com perfeição, porque Ele é perfeito, em justiça, porque Ele é justo, em santidade, em poder. Meu Deus, que tremendo! O Espírito Santo desde o início estava dizendo, né, que as coisas iriam se mover, que Deus iria abalar, a fim de estabelecer. E olha o que nós estamos recebendo do Senhor, que palavra nós estamos recebendo do Senhor. Porque para que o Senhor possa entrar e botar tudo no lugar, depende também de que a gente dê espaço. E muitas das vezes o espaço é esperarmos em obediência. Achamos que dar espaço é fazer alguma coisa, né? Nós, donas do lar, somos muito de fazer, né? Então, vou receber alguém, então a gente quer fazer algo, sempre quer fazer, quer arrumar, limpar, né? Preparar algo. Nós estamos muito acostumados, é bem o que meu esposo disse, né? Acostumados a fazer algo. E nós precisamos renunciar, para a gente não perder o que o Senhor está fazendo. Para não tirar o Senhor do governo, do centro da nossa vida, né? Meu Deus, que palavra de ordem, que palavra de reino, de ordem. O Senhor, Ele precisa da nossa disposição, dessa disposição de esperar em obediência pelo Senhor. Não é nós que fazemos, é Ele quem faz. Nós nos rendemos, nós obedecemos, nós tememos, nós temos fome, temos sede para Ele fazer. Nós
abrimos a nossa vida para Ele fazer. Nós dizemos para nós mesmos não, como falamos no início da reunião. Quando a mente está agitada, quando as emoções estão agitadas, é um lugar perigoso, porque é um lugar que somos movidos a fazer algo. Situações que nos movem até nos tornarmos aquilo que não fomos criadas para ser e fazer. É um lugar perigoso, onde podemos, manchar a nossa vida, manchar a nossa identidade. Então, quando as emoções estão bagunçadas, tudo está bagunçado, talvez essa desordem interna tenha colocado desordem na sua vida também. Uma desordem interna, uma falta de sujeição interna a Deus, né, nos leva a também colocar coisas em desordem. Quando tudo está desordenado aqui dentro, a gente faz tudo atrapalhado. Então o Senhor está dizendo, meu Deus, que tremendo isso, né? Nós, pela canção profetizamos, né? Senhor, nós somos a casa, pode entrar e colocar tudo no lugar, né? E que haja um barulho, e o barulho seja a nossa resposta de obediência ao Senhor, de permanecer na palavra. Amém? Que tremendo. Vamos orar ao Senhor. Senhor Jesus, Senhor, nós estamos tão agradecidos, tão honrados de nos assentar a essa mesa, Senhor, e banquetear, ó Deus, esta porção tão poderosa. Esta porção, Senhor, esse alimento tão sólido, esse alimento tão consistente que o Senhor, ó Deus, nos serve esta noite. Nós nos sentimos tão privilegiados, estamos nos sentindo, Senhor amado, nutridos. Senhor, eu acredito que muitos que, Senhor, se assentaram a essa mesa conosco nesta noite, Senhor, e estão, Senhor, se deliciando, se servindo, ó Deus, dessa porção tão sólida, tão poderosa, tão rica, já pode, Senhor, testificar, ó Deus, testificar, Senhor, da saciedade que estão sentindo no Espírito, ó Pai, da paz que excede o entendimento, Senhor, das coisas, Senhor, se clarificando, do entendimento, Senhor, vindo à tona, da sabedoria do Senhor regendo todas as coisas. Eu creio, Senhor, que aqueles que se assentaram a essa mesa já podem, Senhor, testificar, Senhor, dessa saciedade que este alimento, Senhor, já está proporcionando. Toda fome baseado na bagunça, na dor, ó Deus, em toda a desordem, ó Pai, que estava, Senhor, ali atuando, Senhor, já não existe mais, porque já não somos mais os mesmos. Nós que nos assentamos, Senhor, nos debruçamos, ó Deus, a esse banquete em recebê-lo, Senhor, nós podemos testificar que já não somos mais os mesmos, porque este alimento tão sólido, Senhor, já tem, Senhor, nutrido, já tem, Senhor Jesus, nos fartado, ó Deus, fartado de entendimento, fartado de visão, de clareza, de paz, porque não há mais confusão, porque o reino das trevas foi envergonhado, juntamente com suas obras malignas dissipados, ó Senhor, e nós estamos clarificados, e nós estamos fortalecidos, Senhor, porque Tu és, Senhor, a luz, Tu és o pão, Tu és a água viva, e o Senhor, ó Deus, nos presenteou, ó Deus, podendo nos permitir banquetear contigo e de tudo que é o Senhor, ó Deus. Nós te louvamos, Senhor, por essa dispensação. Nós te louvamos, Senhor, por esse liberar, por esse ministrar, ó Deus, e pedimos que o Teu Espírito permaneça em nós, fazendo esta obra, cavando o nosso coração, arando a terra do nosso coração, mas também trazendo a água viva, Senhor Jesus, para que germine, Senhor, para que venha germinar e dar frutos, ó Deus, esta palavra que saiu com propósito e tem alcançado a cada um de nós. Muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade tão honrosa que o Senhor nos concede. Nós te somos tão
gratos, Senhor, tão gratos, tão agradecidos, porque não há, Senhor, situação que nós nos acheguemos a Ti com fome e sede, que não nos levantamos, Senhor, fortalecidos, saciados, que o Senhor não nos supra. Obrigado, Senhor Jesus. Nós continuamos declarando que nada somos sem o Senhor, que precisamos do Senhor em cada detalhe, em cada minuto milésimo, Senhor, da vida que o Senhor nos concede. Muito obrigado, Senhor Jesus. Aleluia. Amém, amados. Glória a Deus. Que nós possamos permanecer então debaixo desta palavra poderosa e profética. Hoje nós vamos encerrando aqui então a nossa live, a nossa reunião. Sexta-feira às 16h30 nós temos mais uma live com a pastora Melissa, Porção de Fé, que tem sido uma bênção, e já queremos convidar você a estar conosco neste período, a convidar outras pessoas a participarem, queridos. Tem sido um tempo muito precioso. Quanto às nossas reuniões presenciais, por enquanto nós não estamos abrindo local de reuniões. Nós estamos nos guardando neste tempo, né? E nós sabemos que Deus, Ele é fiel. Então, assim que passar toda essa situação, nós vamos abrir as portas novamente para receber a todos os amados irmãos em nome do Senhor Jesus. Nós também vamos deixar aí nos comentários o número das contas, para que os irmãos possam também estar assim honrando ao Senhor com os seus dízimos, com as suas ofertas, adorando realmente o Senhor, porque as nossas ofertas, elas nos representam, e os dízimos, eles pertencem ao Senhor, então é a nossa fidelidade. Então dízimo fala de fidelidade, e oferta fala de honra, de nos apresentarmos diante do Senhor, de expressarmos aquilo que Ele é e significa para cada um de nós. Então você pode estar enviando o seu dízimo, a sua oferta, e mandando para a gente no privado, através do Messenger, né? O comprovante, para que a gente possa fazer os devidos lançamentos. Também eu gostaria de dizer a todas as pessoas que têm enviado pedidos de orações a nós. Nós temos recebido pedidos de orações no Messenger, nos comentários, e nós temos assim nos disponibilizado para cooperarmos com os irmãos, a orarmos, e muitas vezes nós não fazemos menção publicamente para guardar aos irmãos, para não expor nem a pessoa, nem a situação. Mas eu gostaria de dizer, você que tem pedido oração, nós temos nos comprometido com você diante do Senhor para orarmos pela sua vida. Então você pode mandar, continuar colocando seu pedido de oração, suas necessidades, todos aqueles que têm nos acompanhado, e nós iremos transferir para o caderno de oração, onde nós temos a irmã Cristiane, que é líder do Ministério de Oração, a pastora Melissa, eu e os demais irmãos que têm este chamado e têm responsabilidade para cooperar com cada um dos santos nas suas necessidades. Então nós vamos orar ao Senhor, agradecer ao Senhor por esta reunião, por esta palavra, pela vida dos dizimistas e dos ofertantes, em nome de Jesus. Amado Deus, nós te louvamos por esse tempo tão precioso. Que o Senhor continue nos sustentando, Senhor. Que o Senhor continue nos governando. Que a palavra viva do Senhor, ela continue dando sentido às nossas vidas, nos norteando. Porque nós sabemos, ó Deus, que o desejo do Senhor é que nenhum dos seus se percam, mas todos chegam ao pleno conhecimento da verdade, se arrependam e sejam salvos. Meu Deus, também nós queremos já apresentar ao Senhor a vida de todos os dizimistas, ofertantes e dos mantenedores da obra do Senhor. Que assim o Senhor receba, Senhor, todo dízimo enviado, toda oferta enviada. Que assim o Senhor repreenda o espírito devorador. Que assim o Senhor prospere os teus filhos abundantemente, pois a tua palavra assim também diz, que o Senhor abrirá as comportas dos céus e derramará bênçãos sem medidas, e muitos verão a diferença daqueles que servem e não servem. Que haja fidelidade no coração dos irmãos, e que o Senhor assim os retribua, Senhor, conforme os seus corações. Senhor, também te agradecemos pela vida
dos irmãos que têm cooperado conosco nestas reuniões, que o Senhor também guarde os teus filhos, Senhor, que eles sejam também assim, ó Deus, honrados pelo Senhor, pois a tua palavra diz que aqueles que honrarem ao Senhor serão honrados. Senhor, nós em tudo somos gratos, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. É a nossa oração, a nossa gratidão ao Senhor, no poderoso e bendito nome do Senhor Jesus. E que a graça do amado Deus, a comunhão do Senhor Jesus Cristo, a consolação e a alegria do Espírito Santo de Deus seja sobre a sua vida hoje e para todo sempre, em nome de Jesus. Um beijo no coração de todos e até a nossa próxima reunião, em nome de Jesus.